Vamos agora ao próximo assunto, vamos falar um pouco de política agora. Dirigentes do PT estão insatisfeitos com a comunicação do governo federal e avaliam que a área de comunicação precisa de uma guinada na segunda metade do mandato. A ascensão de Pablo Marçal e outros influenciadores da direita serviu para que petistas cobrassem um plano com o objetivo de disputar as mídias digitais com a oposição. Há no comando do partido o diagnóstico de que a maioria dos ministros não vende as ações do governo como deveria, fazendo com que a popularidade caia. Outro problema levantado diz respeito ao estilo do presidente Lula, que muitas vezes comete erros e transforma o que poderia ser algo positivo em uma crise, que é o caso da Venezuela. Já em setembro, o PT vai inaugurar um estúdio de TV e rádio na liderança do partido na Câmara para que deputados e senadores possam divulgar suas atividades e falar bem da gestão Lula. Eu queria começar com o Diego Tavares, Diego, porque a gente está girando sempre nesse sentido. Vai que é tua, Diego. Ô, Diego, eu não entendi uma coisa. Nós vamos usar o Ministério das Comunicações, Secretário de Comunicação Social, para influenciar o debate eleitoral e a campanha agora? É isso que eu estou ouvindo? E segunda pergunta, será que a comunicação está ruim? É uma narrativa atrás da outra, de Yanomami à Amazônia, só culpando o outro governo, a gente não vê nenhuma ação concreta, é narrativa. Acho que de comunicação não está mal. Bom, vamos lá, Capês. Quero aproveitar que o tema é comunicação política para mandar um abraço para o nosso amigo Ilcinho Pedroso, que está na nossa audiência, acabou de me chamar no WhatsApp aqui. Um abraço, Ilcinho, que está afastado aqui da linha de frente, porque está trabalhando nas campanhas aí aqui da cidade de São Paulo, mas estamos com saudade. E Capês? Aproveita e manda ele atender o telefone, que eu estou ligando ele não atende. Ele é assim mesmo. Está muito mitidinho. Vamos lá. Pois é, o narizinho empinou. Mas deixa ele. O Capês. Até porque o candidato dele vai perder, né? Bom, vamos lá. Segue aqui. Vamos entrar nessa seguir o comentário. Seara, Pacheco. Diego Tavares do comentário. Mas, Capês, eu acho que essa reclamação da base governista de que a comunicação do governo vai mal, é claro que vai mal. Para a gente comunicar, nós precisamos ter um objeto dessa comunicação. A gente precisa ter algo bom para comunicar. E, sinceramente, o que nós temos para comunicar muita coisa. Boas ações desse nosso atual governo? Muita coisa. Claro que uma coisa ou outra se faz, nenhum governo é totalmente vazio. Mas a grande verdade é que nós tivemos uma piora de muitos índices, desde que a atual gestão do governo federal assumiu até hoje. Nós tivemos no ano passado, por exemplo, 4 empresas fechando a cada minuto. Nós tivemos discussões a respeito da regulamentação das mídias sociais, do controle daquilo que pode ou não pode ser dito em ambiente virtual. Evidentemente que esse é um discurso que não prospera, principalmente quando a gente fala de um marketing mais agressivo em redes sociais. Você está competindo com o campo da direita, que prega justamente o quê? Mais liberdade nas redes, mais espaço para livre manifestação do pensamento. E no campo da esquerda, que é o campo do nosso atual governo, se fala cada vez mais em controle, em silenciamento. Nós temos plataformas que estão deixando o nosso país. Bandidos que têm que ser expulsos do país. Nós temos uma restrição, aparentemente uma restrição daquilo que é a liberdade do pensamento, a liberdade de livre manifestação. Então, eu concordo com esses parlamentares da base do governo. De fato, o governo tem um grande problema de comunicação, mas não é só com a comunicação da boca para fora, é realmente com o objeto, com aquilo que deve ser comunicado. E, dito isso, a gente é obrigado a reconhecer que esse governo tem muito pouco conteúdo para comunicar. Eu acho que está aí o problema. Precisa trabalhar mais, oferecer soluções mais concretas para os problemas do Brasil. Isso não tem sido feito. Daí a ausência do que se comunicar. Fábio Santana, eu lembro quando o saudoso governador Mário Covas estava vivo, ele detestava verba de publicidade, ele achava um dinheiro jogado fora. Não tem melhor publicidade do que a boa administração, a estabilização da economia, porque não adianta, vai gastar mais, vai aprofundar o déficit fiscal e as pessoas não vão sentir isso no bolso. Então, eu pergunto, qual a sua avaliação, até que ponto a comunicação ajuda, se o conteúdo não ajudar? Capês, essa questão é um problema, né? Porque, de fato, não me parece que seja uma questão de comunicação que o governo esteja tendo, né? Me parece que há aí uma questão que vai além
primeiro tem os fatos objetivos que a gente precisa ter clareza de que, em que medida que eles acontecem. Não estou dizendo que não acontecem, viu, Pacheco? Estou dizendo que não acontecem. Estou dizendo que em que medida acontecem, né? Que efetivamente, que soluções, que fatos a gente tem aí colocados que a gente, pelo menos, vê, pelo que a gente vê, não vê tanta coisa, né? Talvez seja o caso de a gente verificar isso, né? Mas, essencialmente, quando a gente fala da campanha do Pablo Marçal, quando a gente fala desses influenciadores, me parece que a gente está um pouco também fora do âmbito dos fatos objetivos e mais no âmbito das bolhas informacionais, né? Que esses influenciadores, eles têm bolhas nas redes sociais informacionais e que tem os recortes e que tem os fatos ali que podem causar algum tipo de enviesamento da informação. Então, me parece que o governo federal, os governos de uma maneira geral, utilizarem dessa estratégia de comunicação para comunicar esses fatos é muito temerário. Quer dizer, o governo vai utilizar a máquina pública para fazer a mesma coisa que o influenciador faz na internet. Me parece que essa preocupação do governo é temerária. Me parece que a gente não pode usar as mesmas armas aí, né? Um está fora do poder público, um está fora dos recursos públicos, o outro está dentro dos recursos públicos, né? Então, assim, apresentar os fatos objetivos e ponto. E até que medida os fatos se falam por si sós, né? E quem está na máquina é isso, né? Porque o recurso não é dele, o recurso é do povo, né? Agora, o influenciador, quando está fora da máquina, ele pode se valer das medidas, desde que não seja fake news, efetivamente, mas ele pode se valer de outras alternativas porque ele não está gerindo recurso público. Meu querido Luiz Fernando Pacheco, eu sei que você é não só simpático a esse governo, como também ao Partido dos Trabalhadores. E nós respeitamos isso. Tanto que você está sempre convidado aqui e muito bem recebido. E nós gostamos porque você, participando do debate, você permite uma visão multilateral dos fatos. Você, inclusive, já defendeu integrantes do Partido dos Trabalhadores, um criminalista experiente. Mas eu vou dizer a você do que eu estou sentindo. É muita narrativa, então, e até hoje culpando o governo anterior quando deveria começar a apresentar fatos concretos. Você não acha que isso prejudica? Quer dizer, as pessoas começam a perceber que se não houver uma divulgação de fatos concretos, objetivos, acaba não adiantando. Mas eu quero ver a sua opinião, porque essa é uma sensação que eu tenho e eu gostaria de te ouvir, porque justamente esse debate é democrático e a gente ouve todos os pontos de vista. Fernando Capês, eu quero em primeiro lugar esclarecer que eu não sou filiado ao PT, nem a nenhum partido. Eu não falei que era. Sim, estou apenas pontuando isso. Tenho simpatia pelo atual governo federal, mas também tenho a liberdade e faço críticas quando eu acho que elas são necessárias. No caso aqui da comunicação social, eu acho sim que o governo tem errado muito, porque acho que é um direito da população ser bem informada sobre as ações do governo. Então, eu, de fato, acho que não adianta ficar batendo no que ficou para trás. O governo tem que comunicar à população, e a população tem o direito de ser informada sobre dados, por exemplo, como a retomada pujante de projetos como Minha Casa Minha Vida, FIES, o número decrescente, expressivo do desemprego no país, os empregos estão subindo, o PIB que está se elevando, os juros que, a despeito das divergências do governo, do Ministério da Fazenda, com a atual direção do Banco Central, os juros estão caindo. Quer dizer, a economia está se reaquecendo. Há muita coisa boa a ser informada, ao contrário do que disse aqui o Diego Tavares. Nós informamos aqui na Jovem Pan, Pacheco. As pessoas não estão sentindo isso. As pessoas não estão sentindo. Mas se a pessoa estava desempregada e ela está empregada, se há um aumento no nível de emprego, é óbvio que as pessoas não estão sentindo a melhora, Pacheco. Como não está sentindo? Está tudo mais caro. Você está desempregado, na prateleira do mercado, está tudo mais caro. Se a inflação está caindo, mas da onde você nos postos. Que inflação está caindo, está Pacheco? caindo. Que inflação são os dados, a inflação não são só dados aqui no Brasil. Não são só dados do governo, não são só dados oficiais, são dados de institutos independentes. Aumento de preços. Queda no poder de compra do brasileiro. Depende do segmento. Pacheco, depende do segmento. Você está falando da a inflação do pobre não é a mesma inflação da classe média, nem a mesma inflação do rico. Claro, a do pobre é muito pior. É claro, a do pobre é muito pior. E o Brasil é um país de pobres. Não discordo de você. Acontece que o Brasil está cada vez mais, e sempre esteve, principalmente nos 2 primeiros governos do Lula, e é a tendência nesse terceiro governo Lula anos já, o mesmo governo, outro mundo. É diminuir
o número de pobres e aumentar a classe média. Esse é o objetivo final da nossa economia. Agora, o que eu estou dizendo é que há muitas coisas boas a serem apresentadas, e aí eu estou fazendo uma crítica à comunicação social do governo, porque justamente não adianta ficar batendo no governo anterior. O governo anterior já foi, já passou, já era. O que o governo atual tem que fazer é levar ao cidadão o direito que o cidadão tem de ser informado sobre as coisas que estão acontecendo agora. E tem muita coisa boa para informar. Eu dei aqui apenas alguns pequenos exemplos. Muito bem. Eu gostei você vê a técnica de debate entre dois profissionais. E o Luiz Fernando Pacheco chega uma hora que diz: eu não discordo de você. E aí o Diego parou para ouvir o que ele tinha a dizer. Isso é uma técnica para ele continuar discordando. Cair que nem um patinho. Eu gostei. Não. Cair que nem um patinho nas artimanhas do Pacheco. Poderia ter sido até que ele concordasse mesmo, né? Ele usou de um expediente que você conhece, um expediente comum entre debatedores que fazem júri. Mas, querida professora Deise Ocari, essa matéria é sua, é seu campo de conhecimento. Nós estamos aqui para aprender com você. Você está com a palavra. Imagina. Eu vou voltar um pouquinho para a estratégia de comunicação do PT, mas olhando essas informações, principalmente aqui quando fala que o PT vai inaugurar um estúdio de TV e rádio na liderança do partido na Câmara, achando que isso vai solucionar os problemas. O que eu tenho visto que tem acontecido com o PT? Assim, antigamente, e isso faz 20 anos, como o Diego lembrou aqui, o PT, a comunicação do PT era uma referência para a gente no Brasil. Eles faziam a comunicação através dos meios institucionais muito bem. Então, quando a gente tinha um predomínio das mídias tradicionais, então que era TV e rádio, a comunicação do Partido dos Trabalhadores, ela funcionava e ela era um exemplo. Inclusive as propagandas de marketing. O que foi acontecendo? Com a ascensão das redes sociais, parece que o partido se perdeu. A esquerda se perdeu no meio disso tudo. E aí, quando eu vejo isso daqui, o PT vai inaugurar um estúdio de TV na liderança do partido, para quê? Para colocar os parlamentares para fazer a velha forma de comunicação, não vai dar certo. O que deu errado quando o presidente Lula começou a fazer aquelas lives dele? O presidente pegou um meio novo, a internet, e fez uma forma de comunicação antiga. Então, ele sentava lá, conversava com um jornalista, como se ele estivesse num espaço institucional e formal, quando a internet pede um outro tipo de comunicação. Então, não adianta você colocar um estúdio de TV na liderança do partido se os parlamentares vão sentar lá e vão falar: eu aprovei o projeto de lei, não sei, as pessoas não vão ouvir. Então, ou o partido se adapta a essas novas redes sociais, a essa nova forma de comunicação, ou vai um ficar colocando a culpa no outro. O que o Pablo Marçal está fazendo? O Pablo Marçal justamente entende essa forma de comunicação. A gente estava falando sobre isso no Linha de ontem e tem um formato que é muito louco, mas é o que dá certo, que é, desculpa, os vídeos na internet, se tu não pegar a pessoa ali nos primeiros 3 segundos, tu não pega mais. Isso vale para política, vale para literatura, vale para qualquer outra forma. E os vídeos estão cada vez mais curtos. Então, tu abrir um estúdio aqui e falar de uma forma institucional chata que não vai atrair as pessoas, não vai adiantar em nada. Então, tem a questão da forma e também tem a questão do conteúdo, que aí meus colegas debateram aqui muito bem. Fato é que nessa eleição municipal, se a gente for parar para pensar e voltar um pouquinho na última eleição, a gente elogiava muito a forma como o Boulos estava entendendo as redes sociais, né? Na última campanha eleitoral, o Boulos foi muito bem, né? Ele tirou esse lado agressivo dele de lado, ele brincava nas redes sociais com fatos que poderiam ser negativos para ele. Parece que com a ascensão do Pablo Marçal, ele se perdeu completamente. O que o Pablo Marçal está fazendo? Ele está pegando valores que são muito caros para essa nova direita e está conseguindo fazer esses valores serem interessantes e chamar essas pessoas, coisa que o PT não está fazendo com os valores deles, né? Então tem a questão da forma, mas também tem a questão da narrativa, né? Mas sabe, Deise, o que me incomoda muito é o seguinte: você está falando, é a narrativa da defesa da Amazônia, da defesa do Pantanal, da defesa dos Yanomamis. Uma narrativa, isso é colocado de uma maneira em que a comunicação é feita de forma palatável, mas não é isso que se vê. Então, o que precisa? A gente aguarda providências técnicas. Então, não adianta fazer publicidade por fazer. Não, então, esse é o problema, está tudo errado. Assim, tem um problema na forma e tem um problema no conteúdo. Porque o conteúdo, quando você vai ver, por exemplo, acaba acontecendo aberrações, né? Você vai lá, divulga o material, mas aquilo não chega no eleitor. Por quê? Porque não tem a questão da verdade, né? O eleitor, ele não se sente como se aquele líder
tivesse pegando... Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. A questão do idioma, né, pronome neutro. É sério que essa é a maior pauta que a esquerda consegue defender, com tantos outros problemas que a gente tem? É uma bobagem. É uma bobagem. Então, mas, por exemplo, a própria questão da Amazônia, a questão das queimadas agora, sabe? Faz um mecanismo de controle para que isso não aconteça, porque isso está acontecendo há anos. Então, não adianta você, por exemplo, nem Pablo Marçal conseguiria fazer isso, né? Pega lá a internet, mas você não consegue, o líder não consegue entender aquilo que o eleitor quer, ele não consegue entender os valores do eleitor e passar isso para ele, a tal da liderança carismática do Max Weber, mas o que o eleitor quer é que o representante dele perceba que existe uma insatisfação e uma imobilidade elitista que ele quer ver representada naquela pessoa. E o PT não tem conseguido entender isso. O Marçal tem. Mas eu acho, viu, Deise, é que o PT, retomando a comparação que o Pacheco fez a respeito dos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, eles têm um modelo de comunicação que eles se acostumaram com aquela forma. Eles tinham... Tá cômodo. Eles tinham o controle da imprensa tradicional. Os blogueiros que começavam a aparecer na internet, todos também foram cooptados por lideranças do PT para divulgar aquilo que o PT achava que era interessante que fosse divulgado. Eles tinham praticamente uma hegemonia da verdade dentro do campo comunicacional. E hoje, com a internet, com as redes sociais, onde cada pessoa pode se transformar em um foco de informação, hoje um anônimo, às vezes publica alguma coisa em uma plataforma, aquele conteúdo viraliza e é visto por milhões de pessoas. Então, com essa nova realidade, e aí... indo ao encontro do que você disse muito bem, o PT se vê completamente perdido, o campo da esquerda se vê completamente perdido e lideranças da direita, já desde 2016, quando começou a ascender no campo político a figura de Jair Bolsonaro, entenderam melhor essa dinâmica das redes. E é daí, dessa falta de habilidade da esquerda em conduzir o debate público no campo das redes sociais, que vem as iniciativas que nós já debatemos amplamente aqui de controle desses meios de comunicação. E eu reforço a necessidade de nós preservarmos a liberdade, justamente por isso, para que um campo político não tenha controle absoluto sobre todo o fluxo de informação, sobre tudo aquilo que acontece, porque com isso nós sabemos que acontece exatamente o que acontecia lá atrás, a manipulação da verdade, a hegemonia na possibilidade de dizer o que é certo, o que não é, o que é verdadeiro, o que não é. Aí sim, nós nos tornaremos de vez o país das narrativas. Agora, eu quero propor uma continuidade desse debate dentro do seguinte tema. Vamos colocar o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição para a gente debater um pouco isso. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deve ter caráter educativo, apenas informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, veja bem, é claro que hoje as procuradorias, a Advocacia da União, todas orientam os governos para tomar muito cuidado. Eu me lembro nos anos 80, no início dos anos 90, propaganda com catavento ligando a obras governamentais gerou uma ação de improbidade. Então, de publicidade oficial é com dinheiro público. Dinheiro público não é para fazer propaganda de ninguém, é para fazer informação. Agora, isso todo mundo sabe. O que eu quero debater aqui, ouvir cada um de vocês, é o seguinte: se o dinheiro público não serve para fazer propaganda oficial, pode dinheiro público patrocinar blogs que vivem fazendo apenas e tão somente propaganda? Ou seria o envio desse dinheiro para esse fim um ato de improbidade administrativa por violação de princípio e dano ao erário? Eu gostaria de começar com o Diego Tavares. Olha, Capês, certamente é uma realidade nova e nossa legislação, como a legislação é muito densa e as discussões no Congresso elas são morosas, evidentemente que nós não temos o nosso sistema legal acompanhando toda a inovação tecnológica. Mas isso é driblado hoje, talvez em razão disso que eu disse agora, de forma muito simples. Nós temos, por exemplo, o perfil oficial no Instagram do governo federal. O governo federal tem cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. O presidente Lula tem cerca de 14 milhões de seguidores no Instagram. Então, na verdade, o mandato do presidente Lula não é divulgado na rede social do governo federal. O governo federal segue isso que nós lemos agora aqui do texto da Constituição. Agora, o presidente Lula fica lá fazendo a sua publicidade pessoal na sua própria página durante todo o seu mandato.
A mesma coisa aconteceu durante o governo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem cerca de 25 milhões de seguidores só no Instagram. Então, eu acho que nós precisamos de uma atualização da nossa legislação para essa nova realidade em relação a isso. Não estou dizendo aqui sobre regulação das redes sociais, principalmente nos termos que foram propostos no passado recente. Mas, evidentemente, que há um descompasso e, com esse descompasso, os gestores públicos têm liberdade, inclusive, para infringir a lei, para atuar num campo que, a princípio, para quem olha, parece uma ilicitude, parece uma irregularidade. Mas o fato é que é isso que acontece sempre que a legislação deixa alguma brecha. A pessoa que consegue avançar sobre isso, a pessoa que consegue manipular, de certa forma, isso de forma mais eficiente, consegue colher melhores resultados. Essa prática também do governo de cooptar blogueiros ali, de chamar blogueiros e bancá-los com verba pública não é nada novo. Eu mesmo acabei de dizer aqui que há 20 anos o PT já fazia isso nos primeiros governos do presidente Lula. A diferença é que antigamente haviam poucos blogueiros, poucas páginas na internet que eram de fato acessadas, eram de fato fonte de informação. Hoje nós temos, cada pessoa com um celular no bolso, o potencial de ser um foco ali de informação e tem muito mais influenciadores nas redes sociais, muito mais blogueiros nas redes sociais, o que torna mais difícil a vida do governo de ocasião nesse sentido. Professor Fábio Santana, cada um que tem seu blog, seu canal de comunicação, seu veículo, tem liberdade de falar de quem ele quiser, de quem ele gosta, divulgar, apoiar. E eu sou absolutamente contra qualquer tipo de censura prévia ou controle antecipado. Se alguém cometeu algum crime, que seja processado, mas ele tem direito de fazer a sua divulgação, de expor a sua preferência. A questão que eu coloco é, se a Constituição proíbe que numa publicidade oficial com dinheiro público se faça promoção pessoal, qualquer governo municipal, estadual ou federal que fique pagando com dinheiro público um blog, um site, um veículo de comunicação para ficar sistematicamente elogiando e não reportando fatos, me parece que, claro, cada um tem direito à sua opinião, mas é diferente de você pagar alguém para fazer uma publicidade de promoção social, pessoal, que não pode ser feita oficialmente. Essa é a questão que eu estou colocando aqui. Queria ouvir você, depois o Pacheco e a Deise. Capês, a sua colocação é perfeita, porque na história da nossa civilização, né, governos que se preocuparam muito com propaganda geralmente eram governos autoritários, né? Então, um governo que se preocupa muito com propaganda é um governo que não tem fatos assim acachapantes, né? Que a sociedade vê, que todo mundo sente, que não precisa se preocupar com essa comunicação tão efetiva, com gastos tão candentes nessa área, porque nós temos, vamos combinar que no Brasil nós temos muitas áreas carentes e deficientes de recursos públicos, né? Então, quando a gente tem uma preocupação governamental no aumento da despesa em propaganda, isso é um sintoma absolutamente preocupante de um governo que está preocupado muito mais em comunicar do que fazer. Não estou dizendo que não esteja fazendo, estou falando que está preocupado mais em comunicar do que fazer. E isso é típico de condutas no passado de governos autoritários, em que a comunicação era o centro da sua ação governamental. E quando você coloca essa preocupação muito importante acerca dos blogueiros, ou seja, são pessoas, são influencers que têm um grupo ali, um séquito de seguidores, e que o governo se utiliza desse grupo, né, desse conjunto de pessoas que seguem esse blogueiro para fazer chegar as suas ações governamentais, parece que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque como é que vai ser feita essa seleção desses blogueiros? É um edital que se lança? Como é que se escolhe impessoalmente esses seguidores aí? Ou alguém que já é do partido, alguém que já tem uma ideologia? Como é que funciona essa escolha? Vai ser segmentada para um grupo que é do próprio partido? Como é que é essa escolha impessoal? Porque o poder público, se há recurso público, tem que haver impessoalidade. É um princípio que está na Constituição, artigo 37 da Constituição. Impessoalidade. Como é que é a escolha desse blogueiro? Então é muito temerário. São pessoas que não têm um compromisso público, como as concessões públicas de rádio e televisão, como a nossa aqui, tem uma preocupação, ela tem um contrato de concessão, ela tem um vínculo com a administração pública. O blogueiro não tem. Ele é contratado, que blogueiro é esse? Então, quando há recursos públicos para essas contratações, a gente tem que ter muito cuidado. Luiz Fernando Pacheco. Olha, eu estou absolutamente de acordo também. Eu acho que, como já disse, é um dever do governo, de qualquer governo, estadual, municipal, federal, é um dever do governo, é um direito do cidadão ser bem informado
sobre as ações que estão sendo tomadas, sobre o que os governos estão fazendo ou deixando de fazer. Agora, promoção pessoal à custa do dinheiro público é algo que nós repudiamos e que a nossa Constituição, como bem apontou o Capês, proíbe. Isso é feito, muitas vezes, em diversas esferas de poder? Sim, é feito. Configura improbidade administrativa e configura, inclusive, Capês, pode dar margem, inclusive, a investigações criminais por malversação de dinheiro público, desvio de dinheiro público. Então, isso deve ser combatido. Eu não vejo, sinceramente, que isso esteja acontecendo no governo federal. Ao contrário, a gente está falando aqui que o governo federal se comunica mal. Então, o governo federal precisa arrumar uma maneira de se comunicar bem, de levar a informação que é necessária à população, sem cair na tentação de fazer propaganda pessoal do presidente da República ou de quem quer que seja. Né? Estávamos falando aqui de governos de força. Né? Governos de força normalmente são os que mais exploram e melhor exploram essa comunicação perversa. Né? Pessoa monstruosa de triste memória, o marqueteiro de Hitler, o Goebbels, né? Foi o cara que inventou o marketing. Né? Marketing, aliás, é uma palavra que a gente usa em português, mas é uma palavra alemã. O marketing político foi inventado por esse cidadão que fez o governo mais... Né, que foi o propagandista do governo mais terrível da história da história recente da humanidade. Né? Então, nós não podemos ir por esse caminho. Né? A comunicação precisa melhorar, mas deixando de lado promoção pessoal, promoção de indivíduos. O que precisa ser comunicado à população é um dever do governo, um direito da população ser comunicado sobre os fatos que estão ocorrendo e que beneficiam a população, até para que a população possa aderir. Não adianta eu lançar um programa de governo, um programa, por exemplo, um programa educacional, um programa de saúde pública, se isso não chegar à informação do cidadão que vai consumir essa benesse pública. Né? Então, é nesse sentido que a comunicação deve caminhar e não no de propaganda pessoal de indivíduos que ocasionalmente estão ocupando cargos de poder. Lembrou bem o Luciano Pacheco, o ministro Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, que dizia reiteradamente: uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. Daí a necessidade de estarmos sempre acautelados. Aliás, Capês, eu falei até, acho que eu não equivoquei aqui, falei que marketing é uma palavra alemã. Não, propaganda. Propaganda é uma palavra alemã. É uma palavra da língua alemã que foi disseminada na língua portuguesa por conta justamente desse nefasto sujeito que era o marqueteiro do Hitler. Muito bem. Tem até um filme interessante sobre isso, depois eu já dei a dica desse filme, vou voltar a dar nas minhas comunicações de final de semana. Vocês viram? Linha de frente não é só debate, linha de frente também é cultura. Deise Chocari. Capês, eu penso que o grande problema, e não é só desse governo, é da maioria dos governos, como os meus colegas falaram aqui, é a confusão entre o que é comunicação oficial e o que é publicidade, né? E aí reitero o meu ponto, isso era uma coisa que o PT fazia muito bem, tanto é que conseguiu reeleger o Lula lá quando estava começando os escândalos do Mensalão, né? Então, a propaganda e a comunicação oficial, sim, funcionavam muito bem naquele momento, né? A gente tem um ponto também, de uns tempos para cá, reitero essa minha análise, que a gente tem uma transformação da sociedade, né? Tem um autor que eu gosto muito, que eu sempre falo nele, que é o tal do Guy Debord, né? Mas a premissa máxima dele é de que o que é bom aparece, o que aparece é bom. Então, nesse anseio dos governos de tentar fazer parecer, e não mostrar o que é, mas de tentar fazer
parecer o que está acontecendo, acabam confundindo essa comunicação oficial com propaganda. O governo está com problema nisso, né? Já tem trocado a equipe de comunicação algumas vezes, né? Acho que chamaram de novo o pessoal que fez o marketing de campanha, né? Até o Boulos está se atrapalhando com isso, que na última campanha era um cara que conseguia fazer bem. Mas eu acho que tem também uma questão de cobrança por causa da mudança da sociedade. Não é mais uma sociedade que quer aquela comunicação oficial, formal, litúrgica, né? É uma sociedade que quer uma comunicação mais ágil, né? Então, eu acho que no meio disso tudo, os governos acabam se confundindo entre comunicação oficial e publicidade, né? Mas tem que colocar os pingos nos is e voltar todo mundo para o seu quadrado, né?